relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nós vamos ler essas escrituras de Tessalonicenses capítulo 2, para mais uma porção da palavra nessa noite. Creio que estamos em grande expectativa. Amém? Devemos estar, né? Graças a Deus. Vamos ler essas escrituras. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, né? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Amém? A leitura já é uma leitura a qual você deve já estar, né? Conectado. Então, nós estamos aqui, né, falando sobre a vinda do Senhor. E ele disse: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Sempre o apóstolo Paulo falando sobre essa apostasia, porque não será assim, no verso 3, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, né? Concernente à hora que nós estamos vivendo. E ele disse aqui, né, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Primeiro tem que vir a apostasia. Apostasia, essa apostasia, fala-se, como a Bruna fala-se sobre a era de Laodiceia. E manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta
contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. O que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Então, eu quero tomar esta palavra aqui. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre estes ventos, né? Eu quero tomar assim essa destruição, né, total. Por que não vem essa destruição total? Mas nós vemos aqui que ele disse que a apostasia está aí. E ele disse, agora vós sabeis o que o detém, né, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então, é aquilo que nós falamos de Romanos capítulo 1. Vocês lembram dessa escritura? Romanos capítulo 1, onde ele, por eles não quererem, né, a Deus, né, então ele entrega a eles as suas próprias paixões. Lá em Romanos, Paulo expressa isso. Essas duas escrituras, elas são interligadas, né? Interligadas no sentido de enviar eles à operação do erro, né? Por eles, deixa eu ver aqui, eu quero só um pouco acima, Rebeca, por eles fazerem isso, né? Portanto, tendo conhecido a Deus, né? Então, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, né? Então, por isso, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato, né, se obscureceu. Por isso, né, também Deus o entregou às consciências de seus corações, a imundícia, a desonrarem seus corpos entre si. E aqui ele disse, e por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Agora, já imaginou, irmãos, uma pessoa, Deus, né, enviar eles a operação do erro para que creiam numa mentira? Vocês puderam pensar nisso aqui um pouquinho? Por que aquela pessoa está crendo naquela mentira? Você pode ver, por que a pessoa está crendo naquilo? Aquilo é uma mentira. Por quê? Porque Deus enviou a operação do erro para crer na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade.
Vamos orar. Pai Celestial, estamos gratos ao Senhor mais uma vez nesta noite, por estarmos aqui reunidos. Agradecemos, Pai, por estarmos de pé, agradecemos este dia que passamos e poder a oportunidade de vir na casa do Senhor com nossas mãos levantadas, santas, e lemos a Tua palavra e precisamos do Senhor, necessitamos, Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu Espírito sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Eu quero falar nesta noite, continuar o culto que estamos tendo, né? Nós tivemos ontem aqui a oficina de música, né, muito especial, né, para todos nós, né? Os irmãos foram abençoados, né, todos que ouviram, né? E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, né? É o reino de Deus, é um trabalho, como disse o apóstolo São Paulo, é um ministério, e cada um de nós queremos ser útil a esse ministério, né? Eu gostei muito dessa expressão de Paulo, né? Porque muito me é útil no ministério, né? No ministério. Então, enquanto uns, né, abandona, como Demas, né, abandona, outros é útil no ministério, né? Então, ele falou de Paulo, de Timóteo, de Marcos ali, né, Lucas, né, e outros, né, que são úteis no ministério, outros, por causa das paixões desse mundo presente, desse século presente, né, abandonam. Mas damos graças, né, por estar aqui nesta noite. Amém. Por termos esta oportunidade, né, em ouvir a palavra. Agora, o culto passado, eu falando com a igreja, né, aqueles que ouviram o culto de novo, né, teve algum irmão que ouviu o culto de novo ou não? Será que deu tempo de ouvir, né? Temos umas mãos levantadas, né? Eu estava em casa meditando sobre isso, né, e tenho visto muitos testemunhos de irmãos que têm escutado o culto novamente. E isso é uma das coisas que tem trazido resultados, né? Escutar o culto, você poder absorver aquela palavra e estar meditando, né, na lei do Senhor de dia e de noite. Às vezes, irmãos, o culto é trazido, né? Acho que quem estava falando comigo também, que estava dos irmãos e irmãs que escutam os cultos, novamente estava dizendo, né, revendo o culto e contando o testemunho do quão importante é isso. Eu mesmo, né, tenho esta prática, né, de ruminar o culto e perguntar o culto, e se escutou o culto, se ouviu o culto, se meditou no culto, qual que é aquela parte que você destacou no culto. Por quê, irmãos? Eu digo isso porque Paulo disse, aquele que escuta a palavra, Tiago disse isso, aquele que ouve a palavra, né, e depois ele não pratica, é semelhante àquele que olha o seu rosto no espelho, não é? Não é, irmãos? É isso? Quando eu pergunto assim, é para ver se você está entendendo, né? Aquele que olha no espelho e faz o quê? E depois vai embora e faz o quê? E esquece a sua imagem. Agora, a pessoa que olha no espelho, né, e depois ele esquece a sua imagem, ele tem que ter um problema do quê? De mente, né? Ele tem de mente. Tiago, creio que é Tiago que diz isso. Então, ele disse, agora, aquele que, veja bem, aquele que, alguém, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, então tem muitos ouvintes da palavra, mas não o quê? Cumpridor da palavra. É semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural
porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. E logo se esquece de como era. Por isso que você deve estar ruminando isso, ouvindo isso, comentando isso. E eu estava vendo uma parte daquilo que nós ouvimos no culto de quarta, de domingo, sobre as guerras, né? Reter essas guerras. Eu quero passar um pouquinho, né, nesta noite, irmãos. Quero tomar assim, talvez não seja uma pregação, né, de forma que a igreja possa até mesmo sair glorificando e pulando e dando amém, né, e glória a Deus, né. Mas eu quero que seja uma meditação da hora que nós estamos vivendo, sabe, irmãos? Eu quero que seja uma reflexão profunda da hora que nós estamos vivendo. Agora, se isso, né, se essa meditação, se essa reflexão profunda, né, tocar na sua alma, e você falar, né, amém, que seja com o verdadeiro significado daquilo que você está recebendo da parte do Senhor. Porque aí vai fazer efeito, aí faz efeito na nossa vida. Por exemplo, meditando, por isso que eu disse, meditando sobre essas 3 guerras que houve, meditando sobre essas 3 guerras que houve, na mensagem Dores de Parto, o profeta cita essas 3 guerras, porque ele prega esta mensagem Dores de Parto, né, Dores de Parto baseado nisto. Então, ele cita, né, assim, desta forma assim, ele disse, foi-nos dito pelos profetas de Deus que é para nós termos uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. Se querem a escritura, disso é Apocalipse capítulo 21. Eu poderia citá-la para vocês, tenho aqui. João disse, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, desapareceram. Agora, se é para nós termos uma nova terra, a velha terra e a nova terra não podem existir ao mesmo tempo. Ou o novo mundo e o velho mundo não podem existir ao mesmo tempo. Entenderam? Estão entendendo? Se vocês estão entendendo, eu quero deslanchar nesta noite. Amém? Vocês querem deslanchar comigo, né? O que ele está dizendo? Que o novo mundo e o velho mundo não podem existir ao mesmo tempo. Sabemos que mundo, a ordem, né, a palavra mundo é o cosmo. Não pode haver 2 ordens mundiais juntas ao mesmo tempo. Agora, para conseguirmos a nova terra, a velha tem que morrer. Agora, se a velha tem que morrer, então está dando dores de parto para uma nova terra, uma nova agora. Aí ele disse, então, os médicos, né? Então, se um médico fosse examinar uma paciente que estivesse para dar à luz, uma das coisas que o médico faria, né? Ele disse, o que o médico faria? Uma das primeiras coisas que esse médico faz, depois que esteve observando a paciente, é cronometrar as dores. Dores de parto. Ele cronometra as dores, quão perto estão uma das outras. E quão mais terrível cada uma fica. Uma é mais difícil para se ter que a outra.
A próxima, ainda mais difícil, fica mais próxima uma das outras. É assim que se diagnostica o caso, pelas dores de parto. Bem, se o mundo tem que ceder ao nascimento de um novo mundo, vamos examinar algumas das dores de parto que estamos tendo na Terra. E então veremos acerca de que dia e quão avançada ela está para dar à luz. A Primeira Guerra Mundial mostrou grandes dores de parto. Né? Essa Primeira Guerra foi em 1914. Então, diz, a Primeira Guerra mostrou grandes dores de parto. Relembrando as verdades ouvidas.